Se você está aqui, é porque você faz parte de uma comunidade que cresce com coragem. Hoje eu vou te falar sobre por que, sendo poliglota, eu ensino alemão. Você já se pegou falando sozinho em outra língua? Diz aqui pra mim qual é a língua que faz o seu coração vibrar. Welche Sprache macht dein Herz schneller schlagen? Hoje eu vou falar para você um pouco sobre a minha história, sobre os idiomas que eu aprendi e sobre as relações que eu tenho com cada um deles. Vou falar para vocês sobre o alemão e a minha história e vou explicar como você pode embarcar nessa e facilitar muito a sua vida. Se você já está me acompanhando há algum tempo, você sabe a profundidade de você aprender um idioma e de você ter a chave para essa cultura. Para quem não me conhece, eu sou Manuela Vasconcelos, poliglota, musicista e especialista em línguas em contexto. Criei com todas as minhas andanças ensinando línguas dentro e fora do Brasil o método alemão em forma de arte, que você aprende de um jeito muito mais direto e interessante. Quer saber mais? Link na descrição. Aqui uma frase para você me conhecer e conhecer o cerne do meu trabalho. Ich liebe Sprachen lebendig zu unterrichten. Ich liebe Sprachen lebendig zu unterrichten. Repita de novo. Volte o vídeo e vá repetindo. Não precisa sair na mesma hora, do mesmo jeito. Você vai repetindo aos poucos, depois você volta, assiste o vídeo de novo. Tem vários vídeos aqui no canal. Você pode fazer essa maratona aqui, a Manuflix, né? E você pode ir treinando cada vez mais. O importante é falar em voz alta. Como é que eu aprendi línguas, né, gente? Como todo mundo, eu tive inglês na escola, mas estava insatisfeita. Então, pegava os livros e estudava sozinha. Foi um pouco autodidata. Estive em Nova York durante 2 meses fazendo um estágio lá nas Nações Unidas, né? Porque eu fiz uma tese de graduação em missões de paz da ONU, então eu estive lá acompanhando a missão brasileira. Foi bem interessante morar nos Estados Unidos para fazer esse estágio, mas eu percebi que eu tinha que treinar mais, né? Eu morei muito mais tempo na Alemanha, muito mais tempo na França, e a gente sente uma relação com as línguas de acordo com o tempo que a gente tem essa vivência com cada língua. Então eu comecei a aprender francês com 13 anos. Meu avô sempre cantava Marselhesa para mim. Ele cantava Allons enfants de la patrie. E ele falava dos ideais da Revolução Francesa, né? Educação para todos. Até hoje existe na França escola, melhor escola é a escola pública de qualidade, né? E isso é um resultado da Revolução Francesa. E eu fiquei muito tempo, assim, com essa ideia na cabeça, né? De Revolução Francesa, de ideais. Foi a primeira língua que eu aprendi. Fui para a Aliança Francesa e foi, assim, um despertar para o mundo, né? Foi muito legal. Com 21 anos eu fui para a França, conheci pessoas, fui para a França e morei lá alguns anos. Foi muito, assim, enriquecedor, né? Porque eu já falava um francês, assim, de ensaio literário, eu já lia Balzac, Stendhal, e chegar lá, ver a gíria das pessoas, dos estrangeiros, foi muito enriquecedor. Foi, assim, muito lindo. E foi uma experiência boa, porque eu era bem mocinha, né? A gente fica com isso dentro do nosso coração. Falo também espanhol eu estudei em escola, depois eu percebi que eu podia trabalhar também com isso em tradução, interpretação, né? Quando eu fui intérprete de francês, eu percebi que também podia fazer isso. Também fui intérprete de inglês, né? E na Agência Brasileira de Cooperação, que é ali do Ministério das Relações Exteriores. Então eu trabalhava muito com africanos, né? Com programas de cooperação técnica internacional, e foi assim, foram experiências maravilhosas, né, de conhecer as pessoas antes de ir para a África. Eu só fui para a África, só fui para o Zimbábue em 2008,
E lá eu passei um ano, dei aula de português, foi também incrível. Foi uma experiência de inglês também, o inglês do Zimbábue, né? Então, gente, tudo isso enriquece muito. A viagem é como se fosse uma outra universidade, né? Não sei como é que você pensa isso de viajar, mas viajar é uma maneira de aprender, uma maneira de reviver, uma maneira de você analisar o que você já sabe e de você revisar e refletir de acordo com o que os povos diferentes fazem, os costumes e tudo isso. Ah, é muito rico, né? Para mim, se você também gosta de viajar, onde você já esteve e onde você quer ir. Eu tenho também, gente, noções de mandarim. Eu estudei mandarim mais de 10 anos, mas tenho muita dificuldade de falar, porque o mandarim você fala com a boca fechada, tem muitos sons entre os sh, os ts. Então você quase não abre a boca. E isso era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Mas eu achava linda a escrita do mandarim, né? Sempre assim me fascinou tremendamente. E eu ainda tenho sonho de ir à China um dia. E tenho noções de japonês, que eu fiz um semestre na Universidade de Brasília, e também tenho noções de árabe. Eu estudei na mesquita lá em Brasília um pouco de árabe. É bem fascinante também, muito envolvente a língua, uma escrita incrível. E por que eu ensino alemão, gente? Porque eu morei na Alemanha, foi lá que eu tive família, foi lá que a minha filha nasceu, é lá que eu tenho um neto lindo, que vai fazer 3 anos agora esse ano. E essa coisa da família mexeu muito comigo, foi um divisor de águas para mim. E foi lá que eu aprendi essa questão também do respeito, né? Porque eu tive questões de saúde difíceis lá, e em termos de saúde mental eles estão bem na frente, né? E eu fui bem tratada, me sinto assim, agradecida, sabe? Por tudo que eu aprendi lá. E também pelas dificuldades que eu tive. Não é fácil morar na Alemanha, não. Mas você aprende muita coisa em termos de relacionamento, em termos de respeito. Recomendo. Olha outra frase aqui para você. Jede Sprache ist eine neue Welt. O alemão, gente, me ensinou a escutar. A gente tem todos esses verbos, essas frases compridas, e no final da frase que tem o verbo. Então eu senti assim que eu aprendi a ter esse respeito pelo outro, né? De escutar e tudo. Já percebeu que os alemães se escutam até o final? Quando eu tocava numa orquestra franco-alemã, eu percebia os franceses falando todo mundo ao mesmo tempo e os alemães esperando os outros falarem no maior silêncio, e eu achava aquilo tão bem educado. Depois, os franceses me explicaram que você, para entender a frase, tem que entender o verbo que fica no final. Mas eu não entendia naquela época, que eu era, né, não sabia nada de alemão. Mas depois que eu fui estudar alemão, é que eu fui perceber por que as pessoas esperam tanto, né, para falar. Então, tudo isso é bem rico, bem interessante mesmo. Deutsch hat meine Geschichte verändert. Deutsch hat meine Geschichte verändert. Eu tenho também a minha história de gerações na Alemanha, né? Tenho a minha filha, tenho o meu neto. Então a gente diz Sprache verbindet Generationen. Sprache verbindet Generationen. E aí, gostou do vídeo? Se inscreve já no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum desses conteúdos caprichados que eu posto toda quarta-feira, 18 horas, só para você. Quando eu voltei para o Brasil, gente, eu precisei recomeçar. Foi muito difícil eu, por exemplo, não poder andar à noite mais, né? Ter dificuldades inclusive das pessoas, né? Perceber que as pessoas invadindo a nossa vida, no sentido de não dar esse espaço que é tão respeitado na Alemanha. Então, eu tive dificuldades de me readaptar ao Brasil depois dessa estadia na Alemanha. Diz pra mim se isso já aconteceu com você também. Olha aqui a frase para isso. Deutsch war mein Anker. Eu tenho vários alunos que chegam na Alemanha e ficam angustiados porque querem logo falar. Eu entendo perfeitamente porque eu também passei por isso. Quando eu fui para a Alemanha, eu tinha minha filha, eu tinha que levar ela nos lugares, eu tinha que cuidar dela, levar aos médicos, e tudo isso foi muito cansativo e eu tinha que falar, mesmo sendo iniciante no início. Isso é realmente estressante, mas a gente tem que ter paciência
e ter coragem e confiar no seu método e confiar no seu tutor. Se você quer aprender mais rápido e mais garantido, clique no link da descrição para conhecer o método Alemão em Forma de Arte, que eu trouxe de uma maneira assim autoral, mostrando toda a minha experiência ensinando línguas em vários lugares do Brasil e do mundo. E aqui, para você fazer parte dessa comunidade incrível, olha a frase: Gemeinsam lernen wir leicht. Bora, leva esse pensamento para sua semana e me diz o que você achou depois. Dá uma olhada em todos esses vídeos aqui do canal que trazem para você um conteúdo incrível. Você pode aprender com música, pode aprender com ciência. Sabia que Einstein era músico? Sabia que Nietzsche compunha ao piano? Então eu trago para você sensibilidade, falando de grandes gênios da música e da cultura alemã, tudo que eles trouxeram para a gente. Tudo isso é tão bonito, né? Então dá uma olhada nesses vídeos, faz um Manuflix aqui, uma maratona no canal e seja muito bem-vindo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.